Fala corretor da JD House. Nós temos o orgulho de apresentar o JD Cast, um podcast feito para você corretor, buscando te impulsionar, motivar, engajar e valorizar seu trabalho, trazendo profissionais que fazem a diferença em nossa empresa para inspirar. Se inscreva em nosso canal no YouTube, para não perder nada. É muito fácil. O primeiro passo é entrar no YouTube. Depois digite JD House SP. Se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Você vai aproveitar um conteúdo de peso. Episódios com grandes personalidades do mercado, especiais sobre produtos e lançamentos, tudo pensado para tirar suas dúvidas e deixar você ainda mais confiante e preparado para vender. Escolha uma das nossas playlists e maratone os episódios completos, ou, se preferir algo mais direto ao ponto, confira a playlist com os nossos melhores cortes, insights incríveis para transformar sua mentalidade e turbinar seus resultados. JD Cast. Conexão que inspira resultados. Toda quarta-feira às 20 horas. Não perca! E nos siga também nas redes sociais. Instagram, Facebook e LinkedIn. Apoio JD House. JDcast, Ricardinho, e hoje nós estamos com um pessoal de peso, um pessoal gabaritado. Não tão peso, porque eles até são magrinhos. Mas antes, Rafael, antes de mais nada, queria mandar um beijo aqui, deixar registrado um beijo pro Zé e pra Célia, que não perdem nenhum episódio. Estão lá sempre com a gente, né? E assiste a gente direto. Zé, um beijo pra você, Célia. Um beijo dobrado. Um abraço pra você. Um beijo pra você. E ó, como sempre, né, Zé, Célia, faz favor, repassa pra todo mundo, manda curtir, compartilhar, ativar o sininho no canal, porque todo mundo que a gente traz aqui, Rafael, é gente gabaritada. Por quê? Por quê? Por quê? Qual é a nossa intenção? Pra vocês serem profissionais melhores, pra vocês estarem antenados no que tá rolando nessa máquina de venda que se chama JD House. Exatamente. A gente quer mudar a sua forma de pensar aqui dentro. É isso mesmo. E hoje, Ricardinho, nós temos um pessoal que vai falar sobre documentação. Sim, são doutores. E sabe o que é legal, Rafael? É um episódio que acho que é o fim de tudo que a gente vai falando aqui, né? Que é o contrato propriamente dito, né? É a concretização da venda. Então, eu tenho certeza que todo mundo que vai assistir hoje tem total interesse nesse assunto, porque tudo termina lá, né? Então, o começo de toda a bonança, né? Quando a gente está esperando as comissões, tudo começa já nesse processo aqui que a gente vai falar, que é o de contratação. E parece que é algo tão simples, mas não é. Tem várias minuâncias, é muito detalhado e nós estamos com duas pessoas muito gabaritadas que vai tirar todas as dúvidas dos corretores. Quem? E com certeza nós vamos se tornar uma unidade ainda melhor. Nossa, que chique isso. E quem que a gente trouxe hoje aqui hoje? Ah, minha amiga Cibele e Aê, meu amigo Rafa. Aê! Parabéns, ó. Em homenagem a você, Deus, a gente vai brindar as vendas que a gente está fazendo esses dias aqui. Louco. Estamos nos preparando para um próximo aí de sucesso. Então, hoje a gente vai conversar já para entrar nesse outro lançamento aí com tudo super alinhado, todo mundo bem azeitadinho para que o processo transcorra ainda melhor do que ele poderia ter. Né, Num ano tão especial. Um lançamento atrás do outro. E, graças a Deus. E só sucesso, só velocidade de vendas, batendo as metas, alcançando o que a gente precisa alcançar. Antes da gente começar a falar com vocês, tem um quadro novo do JDcast
né? Que é a nossa dica cultural do dia, Nossa né? dica. E hoje a dica é para vocês. Quem já assistiu, vale a pena assistir de novo. É uma obra-prima. É o Lobo de Wall Street. E, gente... De onde? Olha, quem ouviu, quem não ouviu, não ouve mais. Uau! O Lobo de Wall Street. É, isso. The Books on the Table. Mas aí, voltando, gente, falando sério, é com o Leonardo DiCaprio. O menino do Titanic, né? O menino do Titanic, que cresceu, ganhou até o Oscar. Ganhou o Oscar. Mas assim, o que eu queria falar pra vocês, pessoal, tá cheio de insights muito legais. E, em específico, tem uma cena que tem tudo a ver com a gente. Que é a cena da caneta. Da caneta. O Leonardo DiCaprio, ele chega pra equipe dele. Não conta, Rafael. Eu tenho que contar Não só conta. pra dar vontade, aquele gostinho, né? Aquele gostinho de quero mais. Ele chega pra equipe dele de vendas e falou: todo mundo aqui é bom vendedor? Aí, não, eu sou, tá, né? Quando ele chega, falou: então cada um aqui, vende a caneta pra mim, quem for melhor vai realmente estar na equipe. Gente, isso pra cima só tem insights maravilhosos pra a gente Bem entrar legal. nesse clima dessa potência. Vale a pena mesmo. Vamos lá? E falando em canetas, em assinaturas, vamos começar a nossa discussão aqui. Mas antes, Rafael, acho que como você gosta, como é de praxe aqui, outro Rafa, né? Hoje tem um xará seu, Rafa, sim. A gente queria ouvir um pouquinho mais de vocês, né? Saber um pouco da história de vocês, como que vocês caíram nesse mercado doido que a gente vive trabalhando aqui nesses episódios aqui. Como vocês chegaram no mercado, como vocês chegaram na JD para inspirar toda essa galera aí que tá ouvindo a gente. Cibele, primeiras damas, logicamente. Mas eu ia falar isso. Sempre. Ok. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Boa noite para todos vocês. Boa noite, corretor. Bom, tenho bastante tempo aí no mercado. Já, acho que o ano que vem completam 20 anos que eu tô nessa loucura. Começou novinha. Caramba, Cibele. Novinha você começou. Super nova. Super. Aqui, ó. Super bem, sim. Né? Super bem. Então, eu comecei logo que eu saí da faculdade, terminei a faculdade, assim, no finalzinho da faculdade, uma colega, que hoje é minha amiga, que está trabalhando com um colega nosso, que já trabalhou com vocês, já. Ela comentou desse cenário, eu faço free no final de semana e tal. E eu fiquei, né, louca, porque na época eu era estagiária, eu queria um tostãozinho a mais. Lógico. Então eu aceitei essa proposta e eu tive a sorte e competência de passar rápido na ordem. Então, assim que eu consegui, eu já comecei a fazer free. Fiquei 6 meses. Só pra todo mundo entender o que é o free, né? O que é o fazer o free? Tá, o free é o advogado que só vai aos plantões nos dias de lançamento ou quando está na iminência de lançar, ou então para fazer ou tirar dúvidas dos clientes na hora. Para acompanhar os clientes nas assinaturas, este é o free, né? Legal. O advogado free. Então, eu comecei nesse cenário, passaram-se 6 meses. Aí teve aquela fusão, ou seja, a união da Delforte com a Trisul. E eu, na ocasião, fazia free para a Trisul, mas eu fiz free muito pouco tempo, logo já... Trisul não, perdão. iPrice. Perdão, iPrice. Eu fiz free para iPrice, aí muito pouco tempo eu já fui contratada, e na contratação, em muito pouco tempo, houve essa união aí da Trisul com as duas imobiliárias, que foi a Delforte e a iPrice, e eu fui a nomeada para abrir o jurídico da Trisul Vendas. Então, fui para lá, foi quando eu conheci o Eduardo Moura, e isso foi, acho que em 2007, se não me falha a memória, foram muito pouco tempo do período que eu comecei a ser free até estar lá já montando encabeçar o departamento. Exato, o jurídico da Trisul Vendas. Caramba, uma liga que deu muito certo, né? Muito certo. Até hoje. Só que eu era registrada ainda, eu tinha registro com a iPrice. Em um dado momento, deu certo a Trisul, porque, na verdade, acho que ninguém achava que a Trisul Vendas ia dar certo, né? Sim. E em um dado momento, a gente vai te devolver.
e contratar um advogado. Eu falei, oi? Como assim? Isso é muito comum, né? As pessoas. É muito comum isso. Aí eu falei assim, não, eu quero continuar aqui. Eu fiquei muito pouco tempo lá na ePrice. E aí rescindi o contrato lá. E logo após, eu já fui contratada pela Trisul Vendas e de lá toda essa trajetória junto com o Eduardo, né? Então, aí a Trisul Vendas acabou a gente saindo da Trisul. Ele, acho que gostou e gosta do meu trabalho. Com certeza, Cina, não tenha dúvida. Continue gostando. Acreditamos veemente nisso. Ele continue. E aí foram abertas outras imobiliárias, tal, até chegar na JD House, que estou aqui. Então, Você está aqui na JD desde o começo. desde o né? começo. Então, desde 2004, acho que foi, né? Não. 2012 que nós viemos para cá. 2012 que nós viemos aqui para o Tatuapé. Lá para Na verdade, um pouquinho antes, em 12, nós já estávamos sem a Trisul Vendas iniciando a Diálogo, né? Iniciando com a Diálogo. Sim. Acho que foi em 2012. Então, todo esse período. Então, assim, o jurídico tem um monte de gente hoje, que antes era eu, na sequência, Rafael, e depois foram entrando as outras pessoas. E hoje ele é o que é com todo mundo, né? O conjunto de todas as pessoas. Até para o volume que a gente tem hoje, a gente precisa de um departamento bem estruturado, né? Para dar vazão a tudo. Porque, graças a Deus, aqui é uma máquina de vendas, né? Precisa realmente... E o legal que você está falando, Si, é que com toda essa história que você trouxe para a gente, que muita gente às vezes não conhece, corretores, muita gente não conhece porque realmente aqui é uma potência. Mas é muito legal ver a história de uma pessoa que é tão importante aqui na nossa empresa. Para quem não sabe, você faz a parte, sim, jurídica, mas também faz a parte administrativa. Tenho certeza, não preciso nem pensar muito. Eduardo deve ter uma confiança muito grande em você, porque você tem uma responsabilidade muito grande. Sim. Muito grande. Eu tento fazer tudo perfeito. A gente tem falhas. Tentamos. Somos seres humanos. Né? E você, Rafa? Conta pra gente um pouco da tua história. Eu tenho um pouco menos de história que a doutora, né? Mas não tão pouca também. Eu tenho 10 anos de mercado. E tudo começou... Quantos anos de mercado? 10. Meu, você tá no éter, não é possível. Vocês dois estão no éter. Eu não vou ser indelicado pedir idade, mas, meu... Ele é novinho. É novinho. Ele é novinho. É que nós somos felizes. Todo Exatamente. mundo que é feliz. Exatamente. Pele boa. Olha isso, ó. Pele boa. Aqui, ó. Isso aí. Quando eu desligar as câmeras, vocês passam a dica, hein? Ok. É que a minha mãe, ela é professora, então ela sempre foi muito presa nesse negócio de estudos. Mesmo eu não sendo assim o melhor dos alunos, ela sempre buscou. Rafa, puxa o microfone pra você. Isso. Ela sempre buscou que eu me antecipasse nas coisas. Então, ela me colocou mais cedo no colégio, consequentemente, eu terminei o colégio mais cedo. Entrei na faculdade aos 17 anos. Eu também. Também? Entrei super cedo na faculdade. 3 nerd. E eu sou de outubro, então só no segundo semestre que eu fui completar 18. Então, isso tudo foi meio rápido. Enfim, durante o colégio, só fiz estágio em órgão público. E no final dela, eu estava fazendo estágio na São Paulo Transporte, a SP Trans aqui. E mesmo sendo tímido, eu fazia bastante amizade. E aí eu fiz amizade com um advogado da São Paulo Transporte, que é o Anderson, doutor Anderson. E a esposa dele, ela era advogada na Brasil Brokers e estava precisando de um assistente jurídico. Como o meu estágio já estava no fim, eu falei para ele, é melhor eu já me encabeçar em algum emprego aqui. Nem sabia do que se tratava. Eu fui para aquela entrevista, eu me preparei algumas horas antes, mas eu não tinha noção da dimensão da Brasil Brokers. Não sabia o que era e eu não tinha nem por onde começar. Isso era que ano? 2013. Foi o seu contato com o mercado imobiliário. Foi. 2013, então são mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos.
Mas Faz aquela tua perguntinha infame. Pra ele você pode fazer. É verdade, é verdade. E foi, e Rafa, assim, a gente não vai fazer isso pra coisa, né? Mas você foi picado, então, pelo mercado imobiliário há 12 anos atrás. Levou uma picada no mercado. Foi. Tomei uma picada, uma ferroada boa. E aí foi um negócio totalmente assustador, porque pensa, eu só tinha estagiado em órgão público, e é outra rotina. A gente pegava aqueles processinhos, tinha todo o tempo para trabalhar e tal. E aí foi transformador entrar nesse mundo de vendas, essa coisa louca que tudo totalmente é pra ontem. diferente, né? E aí foi um baque aí que me transformei completamente, porque no começo eu cheguei lá sem saber de nada, eu tinha que entender o que eram os processos, entender sobre incorporação imobiliária, entender sobre produtos, entender sobre o contrato e tudo mais. Então eu tinha uma lentidão muito grande que o mercado não permitia. Até que um dia a minha chefe, minha superiora na época, que era a doutora Luciana Reis, abraço, doutora Luciana, obrigado. Chegou um dia que eu acho que foi uma jogada dela, eu espero que seja, mas ela virou para mim com toda a sinceridade do mundo e falou: se for para você levar todo esse tempo para conferir um contrato, eu não preciso de você aqui. Sério que ela falou? Ela falou. Olha, tem tipo 2 meses que você tá aqui, eu deixo 5 contratos na sua mão e você leva o dia todo para conferir. Eu não preciso disso, não. Eu fico meia hora aqui e eu faço isso aí. Nossa. Meu Deus! Na lata! Foi desse jeito. Aí que eu tomei um choque assim, aí eu falei, meu Deus, eu preciso tomar um jeito nesse negócio. Aí eu comecei a treinar mais essa agilidade, porque na época pedia. Era tudo papel. Sim. Hoje nós temos alguns facilitadores, né? Que nem o programa que nós vamos comentar, né? Fala dele. Toksite. Então, apesar de muito jovem, eu sou da época do papel, do cheque, da nota promissória. E aí foi ali que eu aprendi. Nem sei o que é isso. Não, né? Eu nunca vi uma nota promissória na minha vida de apartamento. Imagina, Legal, né, cara? Rafa. E aí foi isso. Aí eu saí um tempo dessa área, tentei ir para a parte da advocacia assim que eu consegui a OAB, né? Fui aprovado no exame de ordem, tirei meu número, fiquei um pouco fora. Só que aí depois eu voltei a fazer free para a Biara já na época, que teve o pessoal que estava na Brasil Brokers foi para a Biara, mesmo grupo, mas imobiliárias diferentes. E aí eu voltei a fazer freelancer lá. E a chefe do jurídico de lá, que é a doutora Camila, que foi inclusive ela que me entrevistou da primeira vez, foi a doutora Camila, que era a chefe do jurídico, ela que conhecia a doutora Cibele e falou, tem uma amiga que está precisando de alguém na Trisul. Ela falou na Trisul. Ela não sabia onde a doutora estava, né? Aí eu falei, tá bom, pode passar meu contato. Aí a gente foi conversando, marcamos a entrevista. E quando a doutora me viu pela primeira vez, ela não resistiu. E tô aqui. E vocês estão aqui hoje no podcast. Já são 8 anos. Como 8 anos de JD. Era JD Gestão Imobiliária, né? Era JDGI, né? JDGI. né? E aí agora... A JD House mesmo, ela tem... A marca JD House, ela tem 4 anos. A gente vai em 2021, estamos aqui... Acabamos de fazer, né? Estamos em 2025, 4 anos que a gente tá aqui. É isso aí, 4 anos. Gente, vamos começar, vamos cair pra cima do tema? Vamos falar do que esses corretores têm paura, dúvida. Não só corretores, viu, gente? Principalmente gerentes, né? Que é o dia a dia, né? O JDcast é o podcast da gente aqui, da JD, e é o que a gente vive, não tem muita enrolação. Eu acho que é isso que dá a gama, né? Que dá a liga. E acho, Rafa, se o Rafa se o outro Rafa e a Cibele estiverem de acordo, eu acho que vale a pena a gente pegar o processo, né? Porque o Rafa falou uma coisa que é muito importante, né? Quando ele trabalhava com os órgãos públicos, é muito processual. E a venda, o fim, né? Toda a negociação era um pouco mais, muito mais emoção, então tem toda uma negociação, etc. Mas a contratação, ela é um processo. É um processo que ele tem que ser seguido
um A, um B, um C, um D, para ele acontecer direitinho. Então, para a gente tentar, né, se vocês todos estiverem de acordo, para a gente tentar mitigar, de novo, estou usando bastante essa palavra ultimamente, né? Para a gente tentar mitigar todos esses ruídos que a gente tem, de coisas preenchidas erradas ou de dúvidas, vamos tentar conversar com eles todas essas coisas para tentar esclarecer dentro do processo da contratação, né, do contrato propriamente dito, quais são as nuances que o corretor precisa ficar atento para que o contrato saia certo, para que não tenha refação de trabalho. Porque tem muito detalhe, Porque né? tem muito detalhe. Às vezes é exemplo, umas coisas que pode atrapalhar a liberação de comissão, pode atrapalhar a assinatura em si, porque tem que refazer contrato, é mais tempo, nem sempre o contrato é tão rápido. Então, acho que vale a pena a gente bater. Começando, em cima do que o Ricardinho falou, acho que vamos começar simples. Começando pela ficha cadastral, né? Quais são as maiores dúvidas? Quais são as coisas mais recorrentes que às vezes dá uma travada? Bom, a ficha cadastral para nós é um documento super importante que o corretor ele não se leva atenta, né? isso tão a sério. Tão a sério. Então nós recebemos várias fichas assim, complicado, entendeu? Para você decifrar a letra, para você entender é difícil. Geralmente É quem bem preenche difícil. é o corretor ou o gerente? Não. Obrigatoriamente a ficha cadastral tem que ser preenchida pelo cliente. Pelo Aqui, cliente. os dados são do cliente. Quem está comprando? É um casal? É uma pessoa? Enfim, os titulares que têm que preencher. Tanto eles têm que preencher porque são informações pessoais. Então, como eu posso preencher para o Rafael que está adquirindo um imóvel? Não posso. Então, começa pela letra legível. A gente precisa ter o corretor, por favor, dá uma olhadinha na ficha enquanto o cliente está preenchendo. Se ele está preenchendo com uma letra muito... Pede para ele dar uma melhorada. Bastão, letra de forma. Colocar uma letra assim... para a gente não conseguir identificar imediatamente. Então, a letra legível é algo que Ajuda nós muito. não temos nas nossos recebimentos das fichas, não recebemos dessa forma. Sim. Então, É um primeiro ponto. é um primeiro ponto. Tá. Aí depois a gente tem o nome da mulher, porque o que acontece? Tem o estado civil, geralmente a mulher, ela acaba adotando o sobrenome do marido. Então, eu não tenho o nome completo e correto da mulher. Isso é algo que tem que ser... Levado em conta. tem que ser considerado e tem que ser... É relevante. Qual que é o seu nome hoje? Eu chamo Cibele Bortolotto. Casei. Cibele Bortolotto Lourenço. Campani. Nossa, ia ser lindo, hein? Ó, que chique. O Wagner vai ficar. Ricardinho. Eu sei o sobrenome dele. De Paula. De Paula, Cisdele Bortolotto de Paula. Campanha, pelo amor de Deus, Só não. pra quebrar um pouco, a gente sempre grava o JDcast aqui, pessoal, numa sexta-feira. Então o Ricardinho tá cheio de amor. Mas aí só um adendo que a doutora tá falando, coisa que eu já vi na prática. Gente que casa, muda de nome e demora 1 ano para trocar uma CNH, um RG. Nossa. Então, às vezes, quando pode acontecer, o corretor quer ajudar o cliente e ele mesmo preencher a ficha. Me dá seu documento aí. Aí ele pega, preenche conforme tal documento e aí depois de assinado o contrato, quando nossa equipe vai pedir a complementação dos documentos, chega uma certidão de casamento lá e o nome da pessoa é outro. Tem que fazer tudo de novo? Sim. Tem que assinar Inicia. o contrato de novo. Isso impacta na liberação rápida da comissão. Caraca. Porque é de contrato, é pendência, né? Isso chamam pendências. Pendências. Né? Pendências. Temos pendências. Pendências. Olha coisas que são tão simples, mas que... Fácil de ser resolvida. Sim, e pegar um outro faz a ponto que acho que você comentou, que eu acho que é uma dúvida que muitos têm, porque é um pouco confuso, realmente, né? Existe um item na ficha cadastral que é o regime de casamento das pessoas, que muda, que impacta diretamente no contrato em si, né? Ótimo. Então, vocês não querem explicar para o pessoal que está assistindo, sei que pode ser uma coisa até
boba para alguns, mas acho que tem muita gente que não entende a diferença, porque a gente tem muitas nuances, né, do Estado Civil. O que é um divorciado, o que é um desquitado, o que é uma comunhão estável, o que é uma união estável, uma comunhão parcial, uma comunhão total, universal, o que seja. Vocês não querem dar um overview aí para todo mundo? O que é isso daí? Vamos lá. A pessoa pode ser casada legalmente, né? Ela pode ser casada, como ela pode viver em união estável. O Estado Civil é diferente da união estável. Eles têm várias semelhanças, mas é diferente. O Estado Civil é uma condição jurídica. Então... É um contrato. É um contrato, mas a união estável também é um contrato. Também é um contrato. Inclusive, nós podemos registrar em cartório uma escritura de união estável. Então, não deixa de ser um contrato. São condições jurídicas diferentes, tá? Então, quando o casamento, né? Quando é feito o casamento, então eu vou ser... O estado civil da pessoa, ela vai ser solteira, ou ela vai ser casada, ou ela vai ser separada, ou ela vai ser divorciada ou viúva. Tem 5 estados civis, apenas, tá? Solteira, que é o convencional, casada, eu posso ser separada ou eu posso ser divorciada. São diferentes as situações. Por quê? Separada, se eu sou separada judicialmente, me separamos e amanhã... eu quero retomar esse casamento. Eu não preciso casar novamente. É o restabelecimento da união. Da comunhão. Da união. Entendeu? Então, eu volto ao estado civil de casada. Não é um casamento. Isso é uma mera averbação. Entendeu? E depois... E o divorciado que acaba o casamento. De vez. Acabou mesmo. E o viúvo, infelizmente, também que acaba. Então, isso... o Estado Civil é uma condição jurídica. Agora, a união estável é uma convivência, é uma relação, uma união familiar. Então, hoje, como tudo é um contrato, como o mundo já evoluiu demais desde lá atrás, então você tem até condições de você registrar isso em cartório. Você registra. Só que são situações diferentes. União estável é uma coisa. O meu estado civil, ele permanece. Eu posso estar vivendo em união estável e o meu estado civil ser divorciada. Meu estado civil ser separada. O conselho que você pode dar para um corretor ou corretora é para realmente pegar nesse presente momento, né, Rica? Sim. Pegar exatamente, nunca sendo indelicado, mas que nem o Alencar falou no episódio dele. Gente, não tenha medo de perguntar. Sim. O importante é a informação chegar certa. Imagina. Até porque é um contrato, né? Tem que estar certo. Mas a questão é além da pergunta. Porque muitas vezes o próprio cliente não tem esse conhecimento. Não entende. Tá? Então, assim, em miúdos, solteiro você só é uma vez na vida. Exato. A partir Nunca do mais. A partir do momento que você casa, aí abre o leque de casado, separado, divorciado ou viúvo. Então, solteiro você só é uma vez na vida. Já teve casos do cliente o corretor perguntar: e aí, qual é o seu estado civil? O cara separado falar: eu tô solteiro. Tô solteiro. Tava casado até no ano passado, mas agora eu tô na pista, tô solteiro. Então, Só que o cara não é solteiro. Ele é separado ou divorciado. Isso é muito diferente. Não é tão simples como parece. Não né, é. gente? E isso daí vai ter um peso na hora da escritura. Entendeu? Na hora da escritura, você precisa apresentar os seus documentos em prazo de 30 dias. Então, nada atualizados. fala Aí, eu nunca vou ter uma certidão de nascimento. Ou melhor, eu vou ter a certidão de nascimento, mas se eu fui casado, separado, enfim, qualquer um desses. consta esta informação na minha certidão de nascimento. Eu ia falar isso, porque o solteiro, o documento de estado civil dele é a certidão de nascimento. Ok. Quando eu caso, a certidão de nascimento perde, eu deixo de nascer, né? Porque eu casei, né? Então é
quase que Aham. uma morte. Casamento, né? Meu Porque a gente Deus. perde Uma uma certidão de morte. nascimento. Mas quando a gente casa, o documento. Posso me corrigir se eu estiver enganado. Quando eu tô solteiro, quando a pessoa declara solteira, um dos documentos que precisa anexar nesse processo é a certidão de nascimento, que comprova a solteirice. Não é mais solteiro, que nem você falou, mudou o estado civil, que ele foi solteiro só uma vez na vida. Casou, separou, morreu, o documento muda. Certidão de óbito, certidão Isso, e vem as de averbações. casamento, certidão de... Sempre vai ser a certidão de casamento. Por quê? Porque se... Que ela é averbada com... Exato. Se faleceu, Tem a vai estar averbação. constando a averbação. Se divorciou, consta a averbação. Então, solteiro, sempre nascimento, e depois solteiro, aí qualquer outro estado civil, apresenta-se a certidão de casamento. Nessa situação que é mais delicada, que conselhos vocês poderiam dar para gerentes e corretores? Porque não é fácil, é peculiar. Mas também não... Sim, documento. primeiro, documentação. O cliente, ele sabe, mas tem algumas pessoas que têm essa informação. Ah, me separei, agora eu sou solteiro aparece uma solteiro. certidão de casamento. Ele Mas não o cara tem... da união estável. Então- Fala, eu sou casado. Então, e não é. o que ele pode verificar? No RG, hoje, não sei, esses novos se constam essa informação. Mas o RG antigo, se você olha no finalzinho dele, tem a letra. Quando é nascimento, é letra A, porque ele consta o número do livro, folhas e o termo. Então, a letra A significa nascimento, letra B, casamento. Legal Entendeu? essa dica. Então, se lá no RG disso. consta a letra B, o cara já foi casado. Ele já foi, ponto. Ele tá solteiro hoje? Sucesso. Ó, tem um monte de gente que vai ver o RG Entendeu? agora. Certeza. Pegar o RG aqui e vou olhar o que tá lá na Esse letra. novo modelo de RG, que parece que chama assim, ele não tá tem claro. essa informação. Ele tem no antigo. Depois eu vou até dar uma olhada, que eu já tenho esse novo RG, mas pelo que eu apresento toda a documentação. Se você puxar pelo código de barras, é isso que fala? Não, o QR Code. QR Code, vem todas as informações. Porém, no documento físico, ao apresentar, ele não tem. Entendi. Eu preciso ratificar isso, mas ele não tem. Mas a conversa, quando o corretor está conhecendo o cliente, ele já teve essa informação. Ele tem, porque ele tem que buscar ele tem que saber algumas informações do cliente para saber o que ele precisa oferecer. Sim. Então, a conversa... Ele já vai descobrir Ele um vai monte de coisa. descobrir em algum momento, a pessoa vai deixar uma situação lá A gente que... fala isso bastante aqui, né? De converse, conecte-se com o cliente, porque na conversa você vai matar já metade das dúvidas que você precisa. Não só do que você vai oferecer, mas agora, depois, quando você vai ter o processo da contratação para esse contrato, né? Que é o produto que a gente está discutindo aqui, mas sair o mais correto possível. Sim, né? sim. Legal, não sei se eu não sabia, não. E é muito diferente um processo de uma pessoa jurídica para uma pessoa física? Posso voltar só um pouquinho Lógico. para a gente falar da questão do regime de bens, que foi efetivamente a sua pergunta? Sim. Tá? A gente entrou na esfera do Estado Civil e só Da União. posso dar um corte? A casa é sua. Bom, a regime de bens é outra situação que para a gente também é muito importante, e essa informação tem na certidão. Então, se o corretor ele já solicitou esses documentos, hoje todo mundo tem no seu celular ou uma foto. Todo mundo tem, gente, porque em algum lugar precisou apresentar a certidão de nascimento, de casamento, enfim. Na certidão consta. O regime legal hoje, que está desde 77, 75, 77, como é o parcial. É o parcial. Então, são raras as pessoas que casam por outro regime, até porque tem uma burocracia a mais. Você vai ter que ir em um cartório para fazer uma escritura de pacto antinupcial, você vai ter um gasto maior. Então, não são muitas pessoas que casam por outro regime, exceto Que é o a automático, comunhão né? parcial, É o que é o padrão, é o padrão. automático. É o padrão. É o padrão.
Entendeu? Então, esse é o regime padrão. Mas aí tem o da separação, aí tem o da comunhão universal. E isso é muito relevante, porque é um bem que está sendo adquirido. E na hora de uma eventual partilha... A venda, provavelmente dita. Na venda, você precisa ter esse dado. Então, não pode ser uma informação aleatória. Põe parcial. Tem que ser o que é, né? Se não sabe, no pior cenário, não sabe o regime, não menciona. Não menciona, porque é melhor não mencionar o regime e, na qualificação, não ser citado o regime, mas no momento da escritura, Vai precisar. obrigatoriamente vai constar. Por quê? Porque precisa apresentar, antes de fazer a escritura, precisa ser apresentados os documentos. Então, o cartório vai colocar. Mas o correto é o corretor solicitar pelo menos a documentação pessoal do cliente. O que é? Um documento de identificação, que pode ser um documento profissional, que tenha foto, uma habilitação, um passaporte. São documentos válidos. Válidos no território nacional. Sim. Isso todo mundo tem digitalizado. Tem. Um comprovante de residência, todo mundo baixa o aplicativo da operadora. E os próprios documentos. Hoje você tem aquele monte de aplicativos da Sim. Secretaria de É tudo Defesa. exato. Você baixa tudo. É tudo mais digital, fácil, né? Documentos Você digitais. tem isso fácil. E o comprovante de estado civil, você tem. Aham. Você tem. Isso Porque é- você tirou uma foto um dia para você ir viajar, para você pegar o avião, você tem que apresentar uma certidão. São os mesmos documentos que precisa para tudo. Isso. Exato. Então, a questão do regime de bens, o Estado Civil, regime de bens, a questão da união estável, saber a diferença, se é casado, isso é importantíssimo para nós. É importantíssimo. Corretor, muito importante que o contrato saia correto, para não ter retificações. Pendências. Pendências. Vamos falar bastante essa palavra. Pendências. Coisa, Desculpa. Pode falar. doutor, eu falo. O que eu vejo, assim, o corretor às vezes está com tanta ânsia de vender, tá empolgado, tá saindo essa venda e tal, e de repente as coisas travam por uma coisa tão banal. Detalhe. E trava. E trava. E trava. Esse que é o problema. o que eu ia falar agora é de uma coisa polêmica. Posso falar de coisa polêmica? Deve. A gente gosta de polêmica. Se um cara casado em regime de separação total aparece num plantão e quer comprar um apartamento escondido da mulher, a gente vende. Ou não pode? Se ele é casado em separação total, eu entendo que ele pode. Claro. Eu acho que pode. Ele é separação. A gente vende. É simples assim. Isso abre portas, entendeu? Então tem que ter o Da documento. mesma Tem que forma ter que o se eu documento. chegar lá e quiser comprar um apartamento casado, se eu quiser comprar um apartamento por livre e espontânea minha, eu compro. Você pode, mas por uma exigência, um praxe, a diálogo pede Na minha esposa que tem que as assinar. partes assim. Sim, tem que assinar. Mas Tá. eu posso decidir sozinho a Sim. compra, teoricamente. Sim. Embora eu Não sei entenda... quando você Sim, chegar na sua casa, o que vai acontecer com você. A dívida é solidária. Não, a dívida é solidária, só lembra isso, né? Então, todo mundo que estiver qualificado naquele contrato, a dívida é solidária, Solidária. com todos. Então, se eu quiser comprar sozinho, se eu quiser fazer a merda... Se não tenho condições, estou comprando um apartamento maior do que eu posso pagar, a dívida é solidária para todos os que Exato. estão qualificados Tanto lá. bem quanto a dívida, né? Tanto bem Então, Mas se é casado em separação total, nem o RG da mulher você precisa pegar. Exato. Nada. Só os dados do comprador. E Rafa, só aproveitar o gancho do Rafael aí entrando nisso aí. Quando a gente entra no... Que é uma coisa muito comum aqui dentro, as empresas comprarem também os apartamentos, né? Principalmente, acho que, não sei se eu estou enganado, mas acho que não, eles podem falar melhor. Mas estúdios, a gente tem bastante... pessoas que compram em nome das empresas, né? Em nome de holdings, de participações, né? Por causa da forma da administração daqueles bens, principalmente quando tem famílias envolvidas, os sócios de empresa. Quando a gente vai fazer uma venda para uma pessoa jurídica, o processo é muito parecido, mas existem algumas diferenças também, né? Porque aí você passa a qualificar não só marido e mulher, mas sócios da empresa, né? Então, se eu tenho uma composição societária que eu tenho 10 sócios,
Eu estou comprando em nome da empresa, os 10 são proprietários, os 10 serão qualificados, ou sei lá como é que coloca isso, os 10 são donos do apartamento. Certo? Dono sim, mas para procedimento de assinatura, não necessariamente todos vão estar envolvidos. Porque você tem o Porque representante. tem um sócio administrador que vai falar em nome do restante. Que isso, isso inclusive, desculpa, isso é um documento da empresa. Isso, Né? é Ele o tem contrato aquele social. documento de por quem, se tiver que ter 3 assinaturas, tem que assinar 3 pessoas. Se forem 2 assinaturas, 2 pessoas. Se eu posso assinar individualmente, eu assino sozinho. E isso o corretor é um não documento precisa, que diz o que a empresa também pode fazer. Isso. Mas Isso. o preenchimento da ficha não muda nada. Vou ter que preencher uma ficha separada para os sócios. Sim. Eu tenho que saber a qualificação dele, eu não sei qual o estado civil, a profissão, então eu tenho que ter uma ficha para o sócio. E a gente coloca uma ficha também para a pessoa jurídica, que é nome, CNPJ, eu tenho que colocar a renda. Se não está comprando à vista, eu vou colocar a renda da pessoa jurídica e vai assinar a ficha cadastral do sócio, assina os sócios, e a pessoa jurídica, que é o administrador lá, entendeu? Então, precisa ter 2 fichas cadastrais. Empresa e sócios que vão administrador. assinar o negócio. O administrador. Tá. O que trava mais, gente, nos dois processos, né? São iguais, assim, a questão de... A documentação da pessoa jurídica, eu vou precisar do contrato social, eu vou precisar do CNPJ e depois os documentos dos sócios, do representante, que são os comuns, né? Não tem... nada trava se chega para nós tudo correto. Nada trava. O importante mencionar Legal. é que nós fazemos a análise do contrato social, o corretor não tem que se preocupar com isso, é só pegar o documento e mandar para o jurídico. Aí você já sabe quem é que vai A assinar. gente já faz. Quem E aí tem que ser qualificado no contrato. Exato. Tá? E aí é importante mencionar também que não é toda empresa que leva o mesmo procedimento, como a doutora estava falando. Quando é uma empresa comprando, a gente precisa ali do balancete, do faturamento dela, para poder comprovar o potencial de financiar o saldo devedor. Quando se trata de uma renda, de uma holding não tem faturamento. Holding é uma empresa criada somente para administrar patrimônio. De bens. Isso. Então, nesse caso aí, é pedido a renda dos sócios e aí eles pedem, o crédito pede que atinja o mínimo necessário para financiar. Então, por exemplo, se tem 10 pessoas nessa holding e 2 já são suficientes para cobrir o valor do financiamento. Tá ok, pega o extrato desses 2, tá coberto e aí a holding assina o contrato. Legal. Mas a holding é importante saber, não vai ter um extrato da conta da holding, como tem de uma pessoa jurídica. Empresas normais têm, entre sai de dinheiro, holding não existe isso. Te perguntar uma outra coisa, Rafa, aproveitando os ganchos que vocês estão dando aqui, porque eu acho que também é um outro, sempre uma dificuldade no processo de vendas. Os documentos comprobatórios de renda, né? Porque é complicado. A gente sabe que é complicado. Muitos clientes são mais reticentes em dar documentos de renda. A gente tem LGPD, tem um monte de coisa aí para proteger, mas a renda é sempre um ponto muito sensível. E é uma informação que consta nessa ficha cadastral, né? Então, a gente preenche, se a gente preenche, logo a gente precisa comprovar o que a gente está preenchendo. E existem diversos tipos de você comprovar uma renda, porque nem toda renda é formal, né? Tem rendas informais, tem rendas que são declaradas, não necessariamente comprovadas. Como é que é a instrução que o corretor precisa dar para esse cliente, para ter uma documentação correta no que diz respeito à renda declarada por ele lá na ficha cadastral, por exemplo? Não. Tá. Bom, não se acanhe. a renda ela vai ser aferida pelo extrato financeiro, né? Pelo extrato da conta bancária, pela movimentação. Então existe o crédito que faz a análise,
o setor responsável por isso é o crédito. Então vai ver ali quais são as movimentações, quanto entra, como ele gasta, com o que ele gasta, qual é o potencial de compra desse cliente. Então, assim, por uma regra de mercado, entende-se que a pessoa pode comprometer cerca de 30% da renda dela. Um terço dela. Em uma parcela, né? A não ser que ela tenha ali já um dinheiro guardado para poder pagar uma parcela mais pesada. Que venha fazer sentido. A gente vai ver... Rafa, desculpa, mas isso você está falando já no processo do financiamento, certo? Não, da Nesse pré-análise, momento. né? Nesse momento. Na pré-análise. Então, só para ver se eu não estou entendendo alguma coisa errada. Hoje, por exemplo, se eu vou comprar um apartamento hoje no Alameda, próximo lançamento. Tá. Eu vou comprar um apartamento lá na Alameda. Uma das coisas que são solicitadas são os olerites, não necessariamente os extratos bancários. Depende. Também, né? Eu tenho uma renda formal, eu sou um CLT. Formal? Eu sou CLT. Então, Olerite. eu tenho IR, olerites. mais O olerite- IR. o olerite substitui o extrato. Aí depende da condição do Da pessoa. Depende da minha forma Cliente. do meu regime de trabalho, né? Aí isso também me implica, é outro documento. Então, dependendo da forma que eu tenho meus vencimentos, vai me dizer que tipo de comprovação de renda eu vou precisar apresentar para fazer a compra, análise de crédito, ou fazer a compra do apartamento. Começar a fazer o processo de compra do apartamento. Se for formal ou informal, na conversa também vai se identificar e vai dar a melhor instrução que precisa para o cliente. Que é bom isso. ter essa flexibilidade, né? Sim, tem. sim. E hoje a Diálogo abriu mais uma flexibilidade, que é a Liquid, que é uma empresa que eles fecharam um contrato agora, que ajuda nesse processo de liberação de pré-análise, né? Então, a Liquid, você joga o CPF lá e aí a gente tem a opção de enviar para o cliente um link para ele autorizar o Open Finance, que é esse mecanismo novo aí, liberado pelo Banco Central, em que você autorizando uma instituição a vasculhar a sua conta bancária, ela já consegue verificar tudo que ela precisa para poder te liberar um crédito ou não. Tá. Então, o cliente que dá um ok para o Open Finance, ele está isento de Tem entregar... uma análise quase automática de renda. Vai isentá-lo da Dos documentos. comprovação de renda. Entendi. Isso é muito bom. Muito bom. Muito bom. isento, ele já está comprovando de uma maneira mais... Mas não vai ter que- evidente. Rápido. Prática, Mais né? rápida. Mais rápido. Entendeu? Antes de comprar, antes de assinar o contrato, ele já vai ter essa informação. Muito importante. Legal. Então, é muito bom. Se agora que o corretor já tem essa informação, ele tem que nos comunicar, porque não é automático. Não é automático. Então, ele vai precisar avisar a secretaria, olha, envia, por favor, o link para o cliente da unidade X, porque ele já autorizou a empresa a fazer essa vasculhação Muito sem legal. precisar apresentar a Isso comprovação agiliza de bastante renda. o processo, né? Muito. Inclusive porque essa análise fica na diálogo. Na né? diálogo. Não passa nem pela gente. Não passa por nós. Eu tô dizendo assim, eu não tenho acesso aos documentos de renda. Não teria. Nesse caso, eu não vou Eu ter. não tenho acesso. E Entendeu? falando de Serasa, gente, eu acho que seria legal a gente pontuar o que vocês vivem no dia a dia, alguns casos, né? Um apontamento complica muito numa futura venda. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Ele precisa, sempre que existe um apontamento quando a gente faz a consulta, né? E se aparecer alguma coisa, a gente vai ter que submeter a análise e a autorização da diálogo. Sim, só uma coisa. Toda venda tem consulta Serasa, Toda. certo? Então, por exemplo, Toda. alguns corretores que às vezes insistem naqueles anúncios assim, sem consulta Serasa, Não. errado. Só existe não isso. vai existir Existe. a consulta ao Serasa se for for à uma vista. venda à vista. Que aí Eu não preciso é saber só da eu dar o sua dinheiro vida lá. financeira, eu Não só preciso quero que você me pague. exatamente. Mas se, por exemplo, uma pergunta boba, até que a gente ouve no dia a dia. Vamos supor que eu quero comprar um apartamento e tive alguma falha. Vamos supor, eu coloquei algumas contas que são básicas, luz, água, no meu net, no pagamento que a gente faz automático. E por algum motivo não foi, eu tenho algum apontamento de conta de luz.
isso me atrapalharia a comprar futuramente um apartamento? Não, O que- Diálogo aceitando esse apontamento, não há problema. A única coisa que o cliente ele vai se comprometer com a quitação. Até porque essa não quitação, essa permanência na inadimplência, vai impactar para que ele futuramente, se for o caso, buscar um financiamento bancário. Sim. O Ele banco não tem que vai estar conseguir. Serasa limpo. Serasa Ele não vai limpo no Serasa. conseguir. Não vai conseguir. Então, isso impacta a vida dele. Então, ela até, há muitos casos, a gente verifica poucos casos que são reprovados pela Diálogo, mas ela aprova e fala assim, olha, eu te dou um X tempo para você regularizar. Isso. Entendeu? E isso, na verdade, é uma obrigação minha, porque eu preciso regularizar para que eu consiga obter um crédito amanhã. Porque você está comprando um imóvel na planta e vamos considerar aí 36 meses que você tem de construção. Nesses 36 meses, muitas coisas podem acontecer. De repente, eu comprei um imóvel com a intenção de pagar no período de obras e, por algum momento, aconteceu algo que eu não vou conseguir seguir o que eu projetei. Sim. Então, eu vou ter que financiar com o banco, porque, de repente, a taxa de juros naquela ocasião está um pouco menor, não sei. Pode ser? Não vou conseguir. Aí eu vou ter que financiar com a construtora. Você tem aí uma diferença de prazo de quitação. Você tem os juros pouquinho O score do Serasa é uma maior. análise de risco, né? Do negócio. Eu vou contar uma coisa assim pra você. Quando eu fui comprar o apartamento onde eu moro, eu lembro, foi a Fernanda no stand naquela época. Eu posso estar enganado, mas eu acho que quem atendeu a gente foi o Berrini, que hoje está lá de coordenador Amoca. Eu vou até confirmar isso depois com ele, se foi ele mesmo, mas eu tenho quase certeza que foi ele. E na hora de chegar o contrato, ele veio assim, olha, tem um apontamento no Serasa. Cibele. Eu nunca vou esquecer, mas eu dei um chilique. Porque eu não sabia, eu não fazia a mínima ideia. Falei, como assim tem apontamento no Serasa? E aí fui descobrir que era da empresa, olha a doideira, era a taxa de funcionamento da minha empresa. Que era uma Taxa de taxa que eu nunca fiscalização, recebia, acho que é isso. porque recebia na casa de um dos meus sócios, uma japonesa que trabalha aqui, Sim. inclusive. Aí eu liguei pra ela. Na hora Cabelo eu de falei cogumelo? assim, e ela vai, Célia, pelo amor de Deus, tá com Serasa, tô com Serasa sujo. Mano, aí ele falou, não, mas você vai regularizar. Então, assim, às vezes, o que eu queria colocar é que às vezes os clientes nem sabem que tem os bastante apontamentos. Tem cliente que não bastante, sabe. tem bastante. Tem uns que já apontamento. chega falando, mas a principalmente maioria não quando são sabe. essas contas de consumo, às vezes assim, você não sabe que teve alguma coisa e aparece, realmente a gente chega cheio de dedos lá, cliente, olha, tem um apontamento aqui no Serasa, né? Então, não fiquem com medo, né, disso com os clientes, porque às vezes os clientes não sabem. Agora, tem aqueles que devem 50 mil, 100 mil, 200 mil, que às vezes são processos, alguma coisa que está rolando, mas acho que na maioria das vezes os clientes têm ciência e são coisas que estão E não em são regularização. e não são valores altos, são valores assim baixos que o cliente consegue. São coisas banais, né? A Diálogo também ela dá um espaço de tempo Para poder regularizar, lógico. legal Essa que flexibilidade. consegue regularizar. Então não há problema não. Legal. Eu ia falar mais. Uma coisa que aconteceu comigo. Uma coisa que aconteceu comigo, não eu como cliente, mas como trabalho em construtora, eu entregava muito apartamento. E essa questão para mim é pessoal, porque a gente arquiteto, fala, eu sou arquiteto. Não ia falar isso, mas eu sou arquiteto. E aí o que acontece? Imagina, você está num momento tão especial que você está entregando o melhor lugar do mundo para alguém e a pessoa está feliz. E vem todo mundo, vem a família inteira, vem tio, tia, papagaio e tal. E eu, quando comecei a fazer entrega, era muito tranquilo. Mas depois de um certo tempo, o pessoal começou a vir com régua, com bolinha de gude para ver caimento. E de repente, começou a ficar uma coisa mais tensa. Uhum. E bem nessa época, nesse momento, eu peguei casais, famílias que tinha gente que se emocionava, né? Eu fazia de uma forma mexendo com inteligência emocional e percebi
aconteceu por 2 vezes uma questão que o produto tinha diversas opções de planta. E eu acho que eles, ou no meio do processo, a gente pode até falar sobre isso, eles colocaram a opção errada. Vamos supor que a opção que eles queriam, que era uma cozinha aberta, totalmente interligada com as áreas de serviço, com a varanda, e de repente veio uma cozinha com a baita da paredona, e o que era um sonho virou um pesadelo, né? Então eu queria saber como que funciona isso no meio do processo. Como que a gente pode instruir para futuramente isso não acontecer, para uma experiência que é para ser uma coisa única na vida de um casal, de uma família, né? E não ser uma coisa ruim, né? Relaxa, Não, é que relaxa. eu tô pensando nessa história, tô me colocando no lugar do casal, né? Sim, E, eu quis ilustrar. na verdade, o corretor, ele sabe tudo, né? Tudo que ele tem que comentar, nem tudo o cliente sabe. Ele está lá para buscar informações do corretor. Então, o corretor, ele tem a obrigação, e não só a obrigação, mas acho que zelo com o cliente, de disponibilizar todas as informações que foram questionadas e as que ele acha que possa ser importante, que vai servir em algum momento, né? E a questão da planta, em especial a Diálogo, ela sempre disponibiliza N plantas. muitas opções, porque ela quer agradar vários tipos de pessoa. Então, ela já faz isso para dar um plus a mais, né, no produto que ela... E aí, existe o cliente, ele vai, né, mostrar todas essas plantas, só que aí no momento que ele está ajudando o cliente a preencher, que está dando entrada na documentação, ele falha em mencionar na proposta, passar para a secretaria a planta que o cliente quer. Ele simplesmente ele não faz isso. E nós temos até um documento, que é a proposta, que depois você disponibiliza, que consta um lugar. Olha, ele quer a opção 1, ele quer a opção 5. Tem um campo só para isso. Rafa, você sabe por que isso é super importante? Pode parecer uma coisa boba, porque os apartamentos decorados todos são opção de planta. Dificilmente um dos apartamentos decorados construídos pela Diálogo, por qualquer uma das consultoras que a gente atende, ele é a planta padrão. Porque você tem a suíte ampliada, você tem sala ampliada. Então, imagina o seguinte, imagina o BO que pode acontecer. A gente apresenta um apartamento, geralmente de praxe, no dia do lançamento. Aí o cliente entra naquele apartamento gigante, com aquela sala enorme, os quartos, mas é uma planta modificada. Se eu não manifesto o meu interesse, que é a planta do decorado que eu quero, por exemplo, provavelmente o contrato ou apartamento será construído com a planta padrão. Então, você imagina o seguinte, eu tenho um apartamento de 3 dormitórios que no decorado ele está como 2 suítes. Por exemplo, eu entrei naquele apartamento, amei de paixão. Eu estou assinando um contrato de um apartamento de 3 dormitórios. Se não constar essa planta que é assinada junto do contrato, né, junto do processo, vai ser construído um apartamento de 3 dormitórios. Então, o cliente vai ter que derrubar, vai ter que fazer um monte de coisa, se não der tempo hábil para se consertar. E o que a Ci falou é verdade. E uma dica para todo mundo, não sei se vocês sabem. A lista de opções de planta, ela está no memorial descritivo da Diálogo. Então, se você pegar o memorial, acho que é uma das primeiras páginas, se eu não me engano, você tem lá apartamento do, sei lá, o apartamento final tanto. Tem suíte ampliada com a cozinha aberta, suíte ampliada com a cozinha fechada, tem 3º dormitório com duas suítes, sei lá. Tem várias coisas. Então, todas as nuances que tem também em cima de uma planta, dá para se consertar, né? Então, é legal o corretor sempre lembrar que a gente fica, às vezes, muito preso, Rafa, nas ilustrações. Né? Então, eu olho aquela ilustração e eu vejo que tem aqui a planta padrão e a planta opção, que é o decorado. Mas existem mais 5, 6 plantas possíveis, depósitos, tem lavabo, não tem lavabo, aumenta quarto, diminui quarto, que são possíveis, que são
às vezes você, como um ótimo arquiteto, que são coisas que os clientes mesmos vão fazer lá na frente, que já nasce padrão, é um gasto a menos que a pessoa tem, que às vezes nem o cliente nem o corretor sabe. Né? Às vezes eu fico preso numa planta que eu vi e tem a outra planta que eu ia construir, ela já podia ter sido levantada daquele jeito. Tá muito mais fácil o processo. É bom sempre atender e digo mais, à medida que a gente está construindo esses condomínios grandes, a quantidade de opção de plantas aumenta. Porque existem vários tipos de apartamentos, né? Quando a gente tem um prédio puro, né? Todos os apartamentos são iguais, é muito fácil você decorar as plantas. Quando você tem os condomínios hoje que a gente tem estúdios, 1 dormitório, 2 dormitórios, 3 suítes, 3 dormitórios com suíte, 2 dormitórios com suíte, a quantidade de opções é muito grande. Então é bem legal todo mundo se inteirar, né, do projeto que você está trabalhando e quais são as possibilidades para você realmente oferecer e ter certeza que o contrato vai sair já com a melhor planta que o seu cliente quer. Com certeza. Certo? Todas essas plantas ficam disponíveis no Hipnobox. Sim. O Eduardo Pereira, assim que a gente recebe da Diálogo, ele já faz o upload. E só são retiradas de lá depois que o prédio tá pronto. Mas ainda assim é bom o corretor ter uma noção da velocidade com que a Diálogo constrói. Porque às vezes a gente lança um negócio hoje e daqui a 18 meses o cara tá vendendo lá o 27º pavimento, já tem a opção já tá configurada. pronto. E já tá pronto, às vezes. O prédio já tá levantado, boa parte dele. Então, às vezes, as plantas ainda estão no Hipnobox. Eu posso escolher ainda, não necessariamente. Quando é aprovada a proposta, no DPCart, a Diálogo já coloca lá que tem uma opção configurada. Aí o cliente já não teria Não tem mais como alterar. essa escolha. E, gente, eu queria fazer uma pergunta assim para vocês, né? A gente falando a grosso modo parece algo simples, mas nada é tão simples. Quando vocês dão esse feedback, não só para o cliente final, mas também para um corretor, um gerente nosso, vocês têm algum canal de acesso? Vocês têm algum... Vocês têm grupo no WhatsApp? Como funciona essa comunicação? Até onde vai? Vai até terminar? Até concluir a venda? Eu queria entender um pouquinho melhor como essa comunicação. Porque o que eu estou entendendo, Ricardo, é uma coisa muito... parece simples, mas é complexa. Porque tem várias entraves aí que você vai classificando essa pessoa que está comprando esse imóvel, né? Então, o trabalho de vocês tem muito valor e eu acho que vocês são muito acionados, porque pinta a dúvida na hora do processo, né? Não é uma só. Sim, a todo momento. Nós temos o WhatsApp do jurídico, né, que fica com eles. O Rafael até pode falar com mais propriedade. Sim, é tão complexo o sistema que a gente tem um meio de comunicação para cada natureza de necessidade. Então, a gente tem o WhatsApp do jurídico, que é para tratar do pré-venda, né? O WhatsApp do jurídico, via de regra, é o pré-venda. Então, se o corretor, o gerente, precisa de alguma planta que não está mais lá, ou precisa de alguma informação, ou o cliente dele tem alguma dúvida jurídica, a gente atende pelo WhatsApp do jurídico bem rápido. O WhatsApp do jurídico está disponível das 9 da manhã até as 9 da noite. 24 horas. Eu achei que ia levar 24 horas. Não. Para. De segunda a sexta, das 9 da manhã às 9 da noite. E a gente sempre responde por lá. Mas assim, para o gerente, para o corretor, na minha opinião, o ideal é sempre enviar um e-mail e colocar toda a equipe em cópia, porque aí a gente gera já uma cadeia de respostas e todos já ficam cientes ao mesmo tempo. Diretor dele, o gerente dele, enfim, todo mundo ali. E aí já recebe de uma vez só. Mas o WhatsApp está ali para ser ágil. Agora, no pós-venda, existe também os grupos do jurídico que são criados pela equipe de documentos, onde elas vão tratar ali dos documentos que estão pendentes, dos boletos que são gerados. Isso já com os clientes, né? Isso já com os clientes. Já com os clientes. E aí ali são inseridos o corretor, o gerente da venda, né? Gerente e cliente. E cliente. Gente, eu fico só imaginando... Isso não é um grupo perene, né?
É um grupo até resolver... tratar pendência, documentação, os boletos. Primeiro os boletos iniciais de pagamentos, aí depois a documentação. O corretor esperto já enviou a documentação no início, eu não solicito para o cliente novamente, porque se chegou esses documentos para nós, já está na rede, eu não peço para o cliente. Entendeu? Não peço. Então, eu só vou disponibilizar para o cliente os boletos iniciais e se existem parcelas remanescentes das comissões, eu preciso desse grupo também para enviar para o cliente os boletos. Se não, ele cessa aqui, no boleto inicial e documentação. Eu faço um adendo aqui esse grupo aqui. Acontece muito ele é sempre criado imediatamente à assinatura do contrato e assim que a gente recebe os boletos, porque finalizou a assinatura do contrato, aí a gente começa a solicitar os boletos, diálogo, 3MI e JD. Recebi os 3 boletos, eu já criei o grupo e eu disponibilizo os boletos para os clientes, assim como disponibilizo também a documentação pendente. Em alguns casos, que fica muito chato isso, o cliente fala, já entreguei para o corretor, eu já entreguei. Não necessariamente ele citou, já entreguei. Então, poxa, tá com alguém que é o comercial que não entregou para nós ainda. Então, se toda a documentação já existe, no momento que você vai dar entrada para a elaboração do contrato, pode disponibilizar. Porque o canal que vocês disponibilizam, esse canal nós temos acesso. E a gente já vai receber toda a documentação. Antes de fazer a solicitação para o cliente dos documentos que eu preciso, eu vou olhar o que eu tenho. Ah, faltou só o RG. Eu vou pedir só o RG para o cliente. Olha, faltou comprovante. Eu só vou pedir aquilo. Eu não vou pedir toda a documentação novamente. A gente perde um pouquinho a credibilidade, porque o cliente, primeiro que a gente está lidando aqui com a LGPD, sim, e aí eu tenho que ter cuidado com o recebimento, com o descarte dos documentos. Então, já gera esse desconforto e mais ainda eu estar solicitando. Então, o cliente vai pensar, poxa, a empresa... Uma pessoa que nem envia ainda entendeu? E sorteando no imposto de renda. Exato. Por exemplo. E mais essa questão que você alertou, que o corretor precisa avisar o cliente que vai ser criado um grupo para o cliente já saber que a qualquer momento ele vai ser acionado por um grupo. E a gente coloca o grupo, criou-se o grupo para quê? Para o cliente, para o cliente, claro, mas para o corretor ter ciência do processo, em que pé que está, porque às vezes o corretor está pedindo uma liberação da comissão de uma unidade que o cliente não pagou nem a parcela de ato, que ele não entregou os documentos. Então, a gente inclui corretor lá para ele ter ciência do que está acontecendo e ele ajudar a regularizar tudo isso que está pendente. Ele é a parte mais interessada. Porque se tudo isso é feito muito rápido, que, por exemplo, pode ser logo no começo, deu entrada na documentação, pode mandar todos os documentos, a secretaria recebe, a secretaria somos nós, ali é uma equipe única, todo mundo trabalha junto em prol de um mesmo, sim, sabe, de uma mesma situação. Então, eu recebo tudo isso, já coloco na rede e a gente já vai direcionando. E você deixa eu só amarrar uma coisa com você aqui, porque a gente está bem no fim do processo da contratação, né? Só voltando uma coisa no começo dele, só para todo mundo ficar bem azeitadinho. Quando a gente preenche a ficha cadastral, eu posso tomar por pressuposto de que coloquei um dado lá, preciso comprová-lo. Então, os documentos que eu preciso enviar são os documentos comprobatórios do que eu escrevi naquela ficha. Então, eu escrevi meu nome, eu preciso provar o meu nome. Então, RG, CNH, sei lá o que for. Escrevi meu estado civil, eu preciso do documento que comprove meu estado civil. Escrevi minha renda, preciso de documento que comprove minha renda. Escrevi, sei lá mais o que tem, eu preciso comprovar aquele documento. Então, não são zilhões de documentos, são documentos que provem que a informação que está naquele contrato é correta.
Né? Independente, nem entrando na questão da comunhão parcial, não sei o que. Se eu assinalei lá, comunhão universal de bens, eu preciso do documento que me mostre que a comunhão é universal. Então, não é difícil eu entender, acho que qualquer um que está no processo de venda, entender que documentos que precisa entregar. Escreveu, é só mandar o documento que prove. Se você não escreveu, não tem documento, porque você não tem o que provar. Mas tem algumas informações que são obrigatórias. Sim. Ele tem tudo que é obrigatório, ele tem que escrever e tem que comprovar. O que está na ficha cadastral praticamente é obrigatório, porque você não estaria lá. Mas se não adianta eu inventar moda com o cliente, né? Então, e só uma coisa, até para acho que para deixar bem azeitadinho isso. A gente está numa vibe nesses últimos lançamentos de os piratas um pouquinho mais antecipados, né? E a gente sabe, já tem corretores que têm isso já na veia, né? De colher essa documentação, até porque alguns processos têm aquela questão da pasta ouro, né? Das análises prévias que se faz, e muitos já pegam esses documentos de renda também. Acho que tem que ficar todo mundo ciente que são os 3 últimos, certo? Então, por exemplo, se eu estou... Aí você me corrige se eu estiver falando alguma groselha. Se eu estou num pirata em junho e o meu lançamento é em agosto e a minha venda foi concretizada em agosto, meus documentos comprobatórios de renda seriam agosto, julho, junho. Ou junho, ou se eu não tiver ainda documento de agosto, julho, junho, maio. Não adianta eu pegar o documento de janeiro, que não serve. É sempre os 3 últimos. Sempre os 3 últimos, considerando a data da venda, que é quando a análise de crédito vai ser feita. Então, se eu peguei, por exemplo... Isso tá muito fácil de acontecer porque a gente está realmente com os piratas abertos um pouco antes. Se eu peguei hoje uma ficha cadastral, porque eu já estou me antecipando na oferta, não sei o que lá, meu cliente já está fazendo uma pré-reserva, já quer direcionar a unidade lá do Butantan. Lá do Butantan, que é no fim do ano. E eu conseguir colher esses documentos com o cliente, eu tenho que ficar ciente que lá na frente, quando lançar o documento, RG não vai mudar, certidão de casamento, de nascimento não vai mudar, se não acontecer nada com a pessoa, mas o documento de renda deverá ser atualizado. A mesma coisa é se atentar ao período de declaração de imposto. De imposto de renda então, também. Se eu estou num lançamento em março... É a declaração do ano passado. No mínimo, né? Porque... Ou então maio, o cara ainda está no prazo. Ele já pode ter apresentado desse ano, mas se ele apresentar do ano passado... do dia do encerramento da receita... O contador ainda está fazendo. Ele pode alegar isso e não tem o que fazer. O Ricardinho falou dessas épocas que a gente tem, que é praticamente quase um lançamento, né, por mês, né? Teve esse ato aí, né? Atípico, mas é quase um lançamento por mês. Entendendo um pouquinho melhor do ciclo de trabalho de você, que se dá para ver que é bem intenso também, eu tenho muita curiosidade para saber como que são os processos num lançamento. Vocês poderiam falar um pouco, porque deve ser uma loucura, né? Não. O lançamento, ele muda toda a regra do jogo, né? Pra falar. É quase isso. Nossa! No dia a dia, tudo que a gente tá falando, no lançamento muda tudo. É um jogo diferente. Muda toda a regra do jogo. Primeiro que a gente volta pra 1958, né? É tudo no papel. É isso que eu quero dizer. Esquece e-mail, esquece crédito online, é tudo no papel. Conta, como é que é? A Dá gente pra falar falar presencialmente, né? O bom é que também é tudo no cara a cara. Eu preciso disso aqui. Face to face. Então é tudo presencialmente e no papel. Então o crédito fica no plantão, nós ficamos no plantão e o corretor e o gerente tem que coletar todas as informações na mão. Não envia nada por e-mail, não adianta mandar o nosso WhatsApp para nós perguntando nada, porque a gente está cuidando da demanda. Nunca vi lançamento parado aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, o WhatsApp vai ficar cantando lá. Plup, 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 plup. E-mail, então... Vai lá na Tene, vai lá na fonte, que tá mais rápido. Então, tem que tomar todos esses cuidados. E só voltando um pouquinho, que passou batido...
é muito importante também a validação dos documentos que o Ricardinho tinha falado. Tudo que alega na ficha cadastral tem que ser comprovado. Só uma coisa que não é comprovada, mas requer muita atenção também, é o endereço de e-mail dos clientes, porque os contratos eles são assinados pelo DocuSign, que acho que a gente ainda vai falar disso. Já é a próxima. Já podemos Só que falar, aí, inclusive. a validação disso é bem simples. Eu estou vendendo para o Rogério, o e-mail dele tem que ter algo a ver com isso ou ser algo neutro. Não adianta ele vir com um e-mail de Maria. Até porque a gente cuida muito do... evitar fraudes, né? A gente tem muito esse cuidado para evitar fraudes. Então, como assim, Maria? A Maria tá comprando no nome do Rogério e... Então, assim, Eu posso ter meu nome de Maria. Conto do vigário. E da mesma forma, se trata de um casal ou duas pessoas comprando o mesmo imóvel, um e-mail para cada pessoa é exigido e dentro desse padrão. Então, assim, se o cara tem uma empresa também, eu só trabalho com o e-mail da minha empresa e eu sou administrador, então é administrador@XPTO. Ok. Pelo menos não é no nome de ninguém, é o nome da empresa dele. Ou... Sim. Ok. Então, assim, esse cuidado não que a gente seja completamente responsável por validar o e-mail da pessoa, né? Mas pelo menos evitar que alguma coisa negativa ocorra, eu acho que faz parte. E Rafa, pegando o gancho de vocês de novo, vamos pegar ganchos que vocês vão dando, o DocuSign, que é o sistema hoje que a gente usa, a obrigatoriedade dele é de e-mail. Então, para aquela pessoa que eu não tenho e-mail, vai ter que criar. Quanto tempo leva? Vai ter que criar. Não, eu já escutei isso várias vezes. Não, ele não tem e-mail. Quem não tem e-mail? Não, ele não tem e-mail. Vai ter que criar um. Quanto Cria um tempo e-mail. leva para criar um e-mail hoje? Rapidinho. Fala. Cria numa plataforma dessas SAD gratuitas, mas vai ter que criar. Porque a assinatura é É digital. muito simples. Eu já vi lá no jurídico gente que usou essa alegação. Então tem bastante, não tô Aí, brincando. eu juro pra você, eu falei, não vai passar. A Diálogo não aceita, então nós também já não aceitamos aqui, não vai passar. Deu 10 minutos, a pessoa criou um e-mail seguinte, Verdana e o número da unidade, @ tal. Eu falei, meu Deus, Tem que olha fazer. que simples, ainda fez um e-mail com o número da unidade e o nome do E empreendimento. vocês acham que esse processo... eu também lembro do processo no papel, né? Eu fui assistente na Delforte, quando você falou até da advogada que apresentou, eu fiquei pensando se não era a Luciana Fernanda. Reis? A Luciana, eu não lembro direito. Eu tava questionando se ela era minha esposa, né? Você falou o Anderson, a advogada. Eu falei, será que foi a Não, Fernanda era a que apresentou Dayana. alguém? Não, Dayana. então não foi. E esse processo do DocuSign, em relação ao que nós tínhamos anteriormente, porque eu sou do tempo que eu fazia nota promissória, então você tinha lá 180 parcelas pós-chaves, você tinha que fazer 180 promissórias. Então era assim. Fazia isso e errado. Era o melhor de tudo, errava pra cacete. O Zé tá aqui pra puxar a orelha, porque ele sabe que eu errava bastante, mas uma hora eu comecei a fazer certinho. Você tinha aquele monte de vias, né? Que tinha que assinar 3 vias do contrato, 3 vias do memorial, 3 vias das plantas, 3 vias das plantas garagem, 3 vias de tudo o que tinha lá dentro. Sistemático. Então era muito papel, né? Isso tá errado. Joga tudo fora, começa tudo de novo. Você não tinha como lançar só 3 MI lá. tinha. Tinha que ser o nome de cada autor. Você sabe Então, que... o processo, então, ajudou. Hoje o processo digital É limpo. ajudando. Né? É limpo, ele é prático, ele é rápido. Posso assinar de qualquer lugar. Se teve Entendeu? uma coisa que veio com a pandemia que serviu de alguma coisa foi É verdade, a alavancagem desse sistema digital, né? O que eu ia falar, só complementar, quando eu comprei meu primeiro imóvel, eu não tinha isso. E eu achei, quando a gente pensou em fazer o programa, esse episódio específico com vocês, eu tinha feito até 1 ou 2 questões que queria trazer para o Rica, que é sempre assim, o bate-bola nosso é assim. Só que tem agora essas plataformas. Porque antigamente, a gente chegava... no meu caso, eram mais de 80 folhas, tinha que rubricar. Então, vem com calma, vem com paciência, porque você está vendo a tua casa
E você tem que ter esse dia para, né, achar que você é famoso, tá dando autógrafo. Sim. Mas agora, que nem você falou, Rica, essa plataforma, ela não só ajuda, como ela é simples, não é? Muito simples. É simples. E o cliente, ele pode acompanhar, o processo depois, porque ele assina, e depois tem várias etapas, né? Porque aí o contrato vai para diálogo, vai para análise, conferência, as assinaturas. O cliente, ele vai acompanhando isso. Basta ele fazer um cadastro nesta plataforma, que é super simples. E assim que concluiu as assinaturas de todas as partes, está tudo ok, que geralmente demora em média uns 60 dias por aí, para estar tudo finalizado, que é rápido. Ele tem um contratinho lá, ele não precisa entrar em contato com a JD, solicitar a via do contrato dele, não precisa entrar em contato com a Diálogo. Por quê? Porque isso está disponível na própria plataforma. Sim. Ali, ele tem o horário das assinaturas, as assinaturas, a validação das assinaturas pelo sistema. Sim. Entendeu? Então, é uma assinatura legal, eletrônica. né? É legal. É uma assinatura eletrônica, ela é reconhecida juridicamente. Legal no sentido de reconhecimento reconhecida juridicamente. E por isso que o que o Rafael falou com relação ao endereço eletrônico, isso é essencial, porque, de repente, amanhã pode falar, não comprei esse imóvel. Ele pode falar, não fui eu que assinei. Mas espera aí, como não? Você não é tal? Aqui, ó, seu endereço eletrônico? Não é. O contrato pode ser invalidado. Entendi. Entendeu? Então, há necessidade de ter um endereço eletrônico do titular. Entendeu? Do titular. Ainda que seja a Maria, eu chamo Cibele, que seja Maria, posso ter colocado o nome da minha mãe. Tem que ter uma justificativa para que seja tão diferente. Tem que ser um negócio transparente. Entendeu? Por quê? Isso é uma assinatura eletrônica e ela é válida juridicamente. Pode ser contestável. Tá? Entendi. Pode ser contestável pelo próprio titular, que ele vai falar assim, não, mas o meu endereço eletrônico não é esse. Ele vai fazer provas. Exatamente. Entendeu? Então, é muito sério essa questão. Só queria deixar um recadinho aqui, né, para todo mundo. Assim, a gente vende vários lançamentos, né, o pessoal já está um pouco escolado, mas os lançamentos estão ficando cada vez maiores, muito mais unidades sendo negociadas. Às vezes os contratos demoram um pouco para sair, né? Não o processo da demora em si, mas é super importante, né? Isso é a alta gestão da JD, né? Do Peixoto, Alencar, Correia, Isaac, todo mundo. A gente tem muito essa vocês que ficam muito... Vocês ficam num espaço completamente... Numa outra confusão no lançamento, né? Vocês ficam lá na tenda, na confusão da aprovação, com todo mundo berrando lá. Sim. E a gente fica na confusão, né? Da venda lá do salão com os clientes. E a gente sabe que, às vezes, os corretores... demora o processo da contratação. Por muitas vezes porque as informações estão erradas. Por muitas vezes porque as informações estão incompletas. Porque os e-mails estão errados, né? Mas quando está tudo redondinho, tenta guardar realmente o cliente no plantão, porque, como vocês falaram, a gente tem os free, né? Tem os advogados para tirarem qualquer dúvida dos clientes na hora. Então, a gente consegue resolver muito mais rápido o processo de vendas com o cliente lá. Quando você... não, meu cliente foi embora, vai assinar em casa. Vai assinar em casa, ele vai ter dúvida, ele vai voltar. Não que não vai acontecer, né? Não que não é impossível isso também. Mas a gente sabe que você não tem toda aquela equipe de profissionais envolvidos no lançamento que poderiam te ajudar de qualquer forma para dirimir qualquer dúvida, seja jurídica, seja financeira, seja do crédito, seja da própria negociação propriamente dita. Então, paciência, né? No lançamento é sempre uma coisa bacana da gente ter, porque a gente sabe que são muitos contratos ao mesmo tempo, é muito diferente do dia a dia, por mais que a gente venda bastante, mas é num volume mais tranquilo do que num lançamento que é
tudo concentrado ao mesmo tempo, né? Todos ao mesmo tempo, e geralmente todos no mesmo horário, porque a gente chega muito cedo, né? Pra começar já a vender. Então, paciência da galera e para o contrato sair o mais rápido possível no lançamento. Tenta deixar tudo azeitadinho já, todos os documentos, toda a ficha cadastral legível, tudo preenchido bonitinho, para não ter pendência e não ficar dependendo. Porque eu acredito, se tiver pendência, põe isso aqui de lado, vamos pro próximo, porque eu vou mais rápido. É assim mesmo. Não é? Tipo, se tem pendência, deixa aqui do lado, vamos resolver. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque E a você vai ficando. Exato. Porque a gente entende que o que está correto, que o corretor teve o maior zelo e cuidado com o cliente. Então, por que eu não vou tratar da mesma forma que o corretor tratou? E não né? entendam mal, não é uma questão de protecionismo. Não. É porque o processo precisa correr, precisa andar. Eu vou pegando, vou passando os que estão redondos na frente, esse aqui vai ficando um pouco pro lado, porque tem alguma coisa lá que eu não estou entendendo e eu preciso tirar essa dúvida. Né? Então, tenta realmente, vamos nos certificar de que tudo isso está certo, porque aí o lançamento vai ficando cada vez mais tranquilo, se é que é possível, A gente mas... tenta correr porque a gente entende, né, que, por exemplo, um processo de lançamento, a gente acaba pegando eu vou dizer aqui a pior parte, eu acho. Por que eu digo isso? Porque o cliente já está no plantão há 4 horas, vendo decorado, estudando proposta, verificando renda, e demora. aprovando, vendo espelho, vendo isso, vendo aquilo. Quando tudo isso é aprovado e chega na nossa mão, tipo pro corretor, pro gerente, pro próprio cliente, falar, já tá tudo certo, só falta assinar o contrato. Cadê o contrato? Cadê o contrato? Cadê o contrato? Aí a pressão muda próprio de cliente. mão, né? Ele tá ansioso porque já. aí o cara já tá ali há umas 5 horas, umas 4 horas, ele tá louco pra terminar aquilo e aproveitar o restante do final de semana. E eu vou te falar uma coisa, Rafa, não sei se vocês já pegaram, mas eu já vi corretor pelo menos comentar assim, de clientes que às vezes o nome tá errado, aí se o cara tinha alguma dúvida na compra, ele começa a falar assim, não era pra mim, não era, isso é um sinal de que não era pra... Eu já vi isso várias vezes, né? Então, assim, não que as vendas foram mal feitas ou não tô questionando isso, mas se a gente entrega um processo mais assertivo, cada vez mais assertivo, né? Na ponta final, que é o que a gente tá almejando, ele chegar redondo já na mesa do cliente, esse tipo de dúvida não vai aparecer. Pode ter alguma outra. O preço, me assustei com, sei lá, acho que eu não vou conseguir pagar a parcela do mês que vem, sei lá, por algum questão, motivo. né? Mas não uma dúvida emocional, né? Uma dúvida racional, talvez. Eu acho que tudo que é bem construído é difícil de ser modificado, né? Assim como os prédios da Diálogo. Sim, Então, assim, se o cara estruturar ali o cliente dele desde o início, colocar na cabeça do cliente, você está comprando Trabalhar um o apartamento, cliente. você precisa comprovar sua renda, você precisa dar sua documentação. Não é, a gente diz no popular, né? Você não está comprando uma calça jeans. Você está comprando um apartamento. Então, preparar o cliente dele para tudo isso, para a complexidade que é comprar um apartamento. Não é moleza, né? Não é moleza. Então, quando você sana todas essas dúvidas com tranquilidade, quando você enquadra a necessidade do cliente no produto que está ali disponível, acho muito difícil esse tipo de subterfúgio derrubar uma venda. Nossa, palavra bonita. Bonita. Nossa. Do briefing a gente ia falar do... Nossa, mas sério? advogado é outro nível. Vai aparecer escrito aqui, subterfúgio, a explicação. Gente, agora nós vamos passar um vídeo e falar do portal do cliente. Vou pedir para o nosso caríssimo mago do audiovisual, Felipe, passar um vídeo explicativo aí para o pessoal para entender como que é essa área que é tão importante. Portal do cliente da Diálogo. Isso. Exato. Temos novidade para você. Seja bem-vindo ao novo portal do cliente da Diálogo Engenharia. Um espaço interativo com diversas facilidades, onde você navega de forma simples e pode acompanhar de perto cada etapa da sua jornada conosco. E para realizar o acesso, basta digitar o usuário e senha que você recebeu através do seu e-mail. Assim que você acessar a página de sua unidade, terá acesso a informações atualizadas. Poderá acompanhar o andamento das obras, obter segunda via de boletos, acompanhar o seu extrato financeiro, ter acesso ao informe de rendimentos, ao contrato de compra e venda, manual do proprietário, e você também consegue identificar qual momento da sua jornada você está vivendo conosco. E não se preocupe, todos os avisos ficarão salvos na pasta de comunicados de cada unidade.
Aqui você pode manter os seus dados cadastrais atualizados, garantindo que você receba todos os nossos comunicados. Em nosso blog, você acompanha as notícias, dicas e novidades sobre a Diálogo Engenharia e tudo que ela oferece. E agora, falar com um de nossos especialistas ficou ainda mais fácil. Basta clicar em Fale Conosco e adicionar a Dri, nossa agente digital. Pensando em estar cada vez mais próximo de você, nosso portal foi desenhado para atender às suas necessidades. Pô, legal demais, hein, Si? Bom, Show de né? bola, show de bola. Então, inclusive no portal tem a parte dos boletos, que é a dúvida dos clientes, que é assim, o que mais recebemos ligações aqui da recepção, e acredito que isso recai lá na Diálogo direto, cadê meu boleto? Minha parcela... Entendeu? Tem lá no site, site da Diálogo, no portal do cliente, na área do cliente, tem essa questão que vai já resolver isso. Só uma coisa, não receber o boleto não implica em não pagá-lo. Exato. Você é a responsabilidade. Se eu não receber o boleto, eu tenho que ir atrás dele. Exato, mas o boleto sempre foi emitido, seja... Eu continuo com a responsabilidade dele. Continua. Se eu não receber, eu tenho que ir atrás dele. E outra coisa, o boleto sempre está no DDA também. Sim. Então, o boleto está no DDA, o boleto está na área do cliente. É muito fácil. né? E lá tem tudo, gente. Lá tem tudo. Informe de imposto de renda, extrato financeiro, para saber o que eu paguei, acompanhamento da obra. É sensacional. Ele tem que passar, o corretor precisa passar essa informação. É vital, né? É vital. A gente queria fazer uma pergunta que acho que é uma das mais importantes do nosso roteiro, ou no nosso episódio, né, Rica? Que é como é o uso do FGTS na compra de um imóvel? E quais as principais regras, né, que a gente tem que se atentar? Então, essas regras elas são estabelecidas sempre pela Caixa Econômica Federal, tá? Então, ela é uma questão mais bancária do que jurídica. A gente tem que estar sempre atento ao que a Caixa Econômica disponibiliza publicamente. Então, assim, hoje, o que um corretor da JD tem que ter muito cuidado, primeiro de tudo, é em saber se o nosso cliente não tem um novo imóvel, um outro imóvel. Porque se você já possui um imóvel, você não vai poder usar esse recurso do FGTS. Tá? O recurso do FGTS, a ideia é ele facilitar o acesso a um imóvel com finalidade de moradia. Então, que também já inviabiliza ali as salas comerciais e lojas. Tá? Outra coisa importante que o corretor da JD tem que ter em mente é que há um limite de 1,5 milhão no valor do imóvel para poder usar o FGTS. Então, a gente tem muitos imóveis aqui que superam esse valor. Sim. Nesses imóveis também é inviabilizado. 1,5 milhão é só 1,5 milhão de avaliação. Isso, de avaliação. Não do apartamento propriamente dito. Tem que ser avaliado até 1,5 milhão. Exatamente. Então, isso é bastante importante. Bom, outra coisa, se a pessoa tem um imóvel, já possui um imóvel, mas em outro município, problema nenhum. Desde que ela viva aqui, trabalhe aqui, queira um imóvel aqui, ela pode usar esse FGTS. Acho que esses são os principais cuidados, mas é muito importante acessar sempre o site a da Caixa né? Econômica Federal e estar atento ali às mudanças de regras. Tá certo. Que são comuns também. Uma outra questão que eu estava levantando com o Rica, juntamente, né, para fazer o laboratório, para criar esse roteiro para a gente conseguir tirar as dúvidas dos corretores, gerentes e o corpo comercial no geral, tem algumas siglas que no meio de todo esse processo elas são tão presentes e que geram muitas dúvidas. Então eu queria ver com vocês, queria que vocês comentassem o que elas significam e aonde elas se encaixam em devidas proporções, em situações que fazem sentido estarem ativando elas, né? Uhum. Então a primeira seria HIS, né? Habitação de interesse social, né? Sim.
Nós trabalhamos aqui mais com HIS2. Existe também, dentro das normas da prefeitura, o HIS1, que tem a limitação de renda de até 3 salários mínimos. Mas nós trabalhamos mais com o HIS2, que limita a renda até 6 salários mínimos. Então, o que significa dizer isso? Que a destinação desses imóveis tem que ser para pessoas nesse perfil. Não significa necessariamente que só essas pessoas podem comprar. Porque recentemente, quando foi que mudou a lei? Foi em 23? Comecinho, né? Aproximadamente, não tenho certeza. Mas houve uma alteração na lei que permitiu que investidores comprassem essas unidades, mas eles assumem a responsabilidade e o compromisso de destinar a pessoas com renda de até o teto. Tá? Então, assim, HIS e HMP, a limitação é basicamente a mesma. A única coisa que vai distinguir uma de outra, praticamente, é o teto da renda. Então, 6 salários mínimos para os nossos HIS e 10 salários mínimos para o nosso HMP. HMP é habitação de moradia popular. Tá? Outra coisa, se você vai vender para um investidor, o que ele deve saber? Que isso é recente, é de maio desse ano, essa decisão. É limitado o valor do aluguel a 30% da renda da pessoa que está alugando. Tá? Então, assim, primeiro de tudo, se você vai alugar, você tem que ver se a pessoa recebe até 6 salários mínimos para o HIS ou 10 para o HMP. E qual o valor que eu vou receber de aluguel? Máximo de 30% da renda desse locatário. Certo. E NR? NR, doutora? Não. É não residencial, né? O imóvel não residencial. E nesse caso não são locações convencionais que a gente conhece, né? Aí no caso é para um Airbnb, que você faz short stay, né? Aquelas periódicas, curtas, né? Mais curtas. Então tem que ter esse cuidado, porque você tem que saber que tipo de imóvel que você está comprando. Se é um HIS, se é um HMP, se é um NR. Por quê? Porque a destinação dele vai ter que ser para a finalidade que ele foi construído. O enquadramento do locatário, né? Exato. É locatário? O locador. O Locatário. o locatário. O Tá locatário, você tem que conhecer esse perfil para poder saber o imóvel que você tem a oferecer para a pessoa certa. Exatamente. Uma dúvida que é muito gerada é isso. Às vezes as pessoas também estão vendendo ali um HIS, ou melhor, comprando, né? E falar, não, eu vou colocar no Airbnb esse HIS aqui. Não pode. Não pode pela perda do objeto, porque a finalidade do HIS, do HMP, é melhorar ali o acesso das pessoas à moradia. Então, isso é completamente diferente do NR, que é para curta duração, exatamente. Legal. Estou impressionado do quão é complexo e intenso, né, Rica? Sim. Eu acho que todo mundo... E a gente falou só de contrato. Só um lembrete, essas regras todas aí do HIS e HMP, elas valem por 10 anos a contar do Habite-se, tá? Então, quem comprar tanto como enquadrado, que é o cara que quer morar, como investidor, que é o cara que quer alugar para o enquadrado, ele tem que ter essa ciência que esse compromisso vale por 10 anos. Depois de 10 anos, ele faz o que ele quiser com a unidade, ela é livre. Tá? Mas por 10 anos, esse interesse social ele deve ser atendido na unidade. Legal. Vamos fazer um bate-bola rápido com coisas que são mais recorrentes dentro do que a gente está falando por mais de 1 hora. O papo tá tão bom que a gente não tá vendo o tempo passar, não é, Si? Não mesmo. Sim. E o nervosismo já passou, né, gente? Esse bicho de podcast, assim, vocês já se inteiraram, né? É complicado. Então vamos começar. Gente, queria perguntar para vocês como funciona essa coisa de cessão dos direitos. Bom, são 3%, né, que o cliente vai ter que pagar, o cessionário. Bom, aí é um acordo, né, ver quem que vai ter que pagar. Mas vai ter que pagar 3% do valor atualizado do imóvel para diálogo. E também vai ter que pagar o ITBI desta transação. Então, o corretor não pode esquecer desse detalhe. Sim. Os 3% e mais o ITBI. A Diálogo, ela concede isso nos contratos se
porventura eu não consigo entrar no contrato neste momento, por exemplo, estou me separando, não quero ter algum, né? Então, eu posso, sim, compre em nome de uma outra pessoa, deixo destinado no contrato que futuramente vai existir uma cessão de direitos, aí não vai ser cobrado, vai ser isentado a taxa dos 3%. Então, Só para deixar claro para todo mundo, cessão de direitos é a transferência da propriedade do apartamento, não é isso? Exato. Antes da escritura. Antes da escritura. Depois da escritura já não é mais E cessão. mais um detalhe, antes de quitar, porque depois de quitado é um pouco complexo você conseguir fazer a cessão de direitos. Você não tem dívida, né? Exato. Então, a cessão você tem que fazer enquanto ainda o contrato está vigente, tá? E atentar-se à questão do ITBI, porque isso é algo que os corretores não passam para o cliente. O cliente tem que ter ciência de que ele vai pagar o ITBI sobre a cessão e depois na escritura de compra e venda. Reajustes monetários, incidência de juros na tabela, como funciona também? Bom, hoje a Diálogo mudou recentemente, agora todos os contratos, as parcelas pós emissão do habite, todas elas são corrigidas pelo IPCA. Antigamente era pelo IGPM. Hoje todos os contratos são IPCA. Ela mudou esse formato aí, o índice, né? Até a entrega das chaves, todos são atualizados pelo INCC, que eu preciso ter essa atualização em todas as parcelas. Não existe nenhum contrato da Diálogo que ela libera a isenção da correção monetária. Isso é automático. Sim. De repente, existe uma condição de pagamento X acordada com a Diálogo e ela liberou a isenção. É uma situação. Eu tenho isso é uma proposta, uma condição de pagamento que foi aprovada pela Diálogo com a isenção da correção. Em suma, todos os contratos são corrigidos. As parcelas são corrigidas desde a assinatura do contrato. Corrige-se todas as parcelas, mais o saldo devedor, ou a parcelinha única ou a parcela de financiamento. Anual, semestral, enfim, chaves. todas o que as tiver lá vai parcelas ser são corrigidas. E após a venda direta, né, com a Diálogo, que a gente tem alguns casos hoje, vários casos, que é o financiamento direto com a Diálogo, que existe também a tabela price. Então, além de ter a correção pelo IPCA, as parcelas também são reajustadas com juros tabela price, que geralmente são 12% ao ano. Um produto Depende ou do outro, produto, tem ela taxas tem uma diferenciadas. variação na taxa. Mas, em suma, os produtos, a maioria dos produtos são 12% ao ano, que são coisas diferentes, né? Taxa de juros. Tabela price é uma coisa, só posso cobrar após a expedição do habite. O IPCA só posso cobrar após a expedição do habite. O que eu posso cobrar no período de obras é o INCC, que é a atualização monetária. Agora nós chegamos no ponto ápice, Master Blaster, que é o que o corretor quer ouvir. Tenho certeza, quando ele viu a nossa thumbnail, a nossa capa, ele falou, putz, vai falar documento, eu queria saber como... eu quero que eles respondam essa pergunta. Está na cabeça de cada corretor. Eu vou fazer essa pergunta, hein? Chegou o grande ápice, Ricardinho. Vocês fiquem calmos, tá? Preciso de vocês calmos, conscientes. O tá? Ricardinho tá tenso. O que costuma... por favor, Felipe, se tiver algum GCzinho aí de tambor para dar uma atenção no ar, tá? Por favor... O que costuma atrasar a liberação de uma comissão? O corretor só pensa nisso, Cibele. Não é possível. A falta de pagamento do cliente. A falta de entrega dos documentos. Isso costuma... As pendências. Que é São tudo, pendências. que é o que tudo tá? falamos E até agora. hoje, toda a nossa conversa, essa 1h e pouquinho que a gente está aqui se divertindo, passando aprendendo, passando pontos que são, né, primordiais, vitais. Se o corretor seguir isso, gente, é muito rápido. A liberação da comissão é muito rápido. Por quê? Eu vendi, assinei o contrato, paguei, só que e já entreguei os documentos.
Não tem o que fazer. Tá tudo... É uma coisa ligada a outra e sequencial. Então, recebendo tudo isso, é muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Que conselho que vocês dão? Desculpa Imagina, só cortar, imagina. é um adendo só. A única coisa que tem que ser observada ainda, principalmente em lançamentos, é a condição de pagamento, né? Porque, é claro, é muito importante entregar tudo muito rápido sempre, ter tudo organizado sempre. Mas se a gente tem um exemplo prático, 30, 40 mil reais de comissão e o cliente está dando 5 ou 10 de entrada, não tem como a gente tirar tudo na hora. Bem importante. Então, o corretor ele tem que ter em mente isso, porque às vezes eles criam uma mística, eu mesmo já ouvi isso. Eu entreguei tudo, o cliente deu 10 mil de entrada, mas vamos pagar minha comissão só no final do ano, só nas anuais. É porque geralmente, ou às vezes, dependendo do fluxo, a aprovação comercial não favorece a liberação das comissões na hora. Então, por mais que a documentação esteja completa, que esteja tudo certo, a liberação das comissões vai ser feita quando entrar o dinheiro grosso, né? O maior volume de caixa ali no fluxo que foi montado pelo próprio corretor. Pelo próprio cliente. Eu ia pedir para a gente até finalizar, né, Ricardo? Porque o papo tá tão bom que estendeu um pouquinho. Mas eu ia pedir para vocês mandarem um conselho para os corretores, gerentes, quem estiver nos assistindo. Mas foi tão bom, foi tão sólido o que vocês falaram, que eu acho que o próprio episódio já é o conselho em si, né? Sim. Porque tá todo o processo, né, Rica? Sim. O pessoal que puder assistir, e, gente, assista. Como a pipoca, porque esse material é de qualidade, sabe? Quem assistir esse programa, esse episódio, vai aprender muita coisa no meio do processo, vai entender que não é só papel, caneta num papel, você tem que conversar com o cliente. Às vezes o cliente não tem um entendimento sobre algumas coisas. Não é fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças. É um processo, né? É um Tem que lembrar que isso é um processo e processos É. têm regras para acontecer, para dar tudo certo. E né? nós temos esses profissionais que não são advogados, são anjos. Ah. Entendeu? Que nós temos. Só que o nós temos. O que a gente faz com anjo? A Tenho gente muita certeza nisso, né? Tô falando, Rica, são Rafael é um anjos. anjo, né? Sibério Belly. tem do outro lado. É que é uma família de anjo mais afastada, mais pra cá, mas é anjo também. O que eu quero falar, gente, é o seguinte: se a gente tem a oportunidade de ter pessoas gabaritadas que dão a informação correta, vamos abraçar. Sim. Vamos acolher, juntos somos mais fortes. Então, assim, tendo essa oportunidade de ter um material tão bom, de ter uma vamos dizer assim, ter uma coisa que é tão ilustrativa pra gente, por que não usar? Por que a gente tem várias opções na vida. O caminho mais fácil e o caminho com as pedras. Aqui é o caminho mais fácil, gente. Vamos abraçar. Sem Eu dúvida. vou até pegar o guardanapo. Vamos abraçar. Não, gente, te juro por Deus, eu gosto de final feliz. Assista o programa. Eu também. Assista um programa e vocês não vão ter mais esse chororô. Não é isso? Certeza. Gente, Certeza. e obrigado. Abordamos tudo que é importante. Esse é o presente que a gente quer dar para vocês, né? Que vocês são membros honorários agora. Pega aí, Rafael. Do nosso podcast. Vamos para eles, ó. Rafinha, Olha. vocês são membros agora. Olha lá. Desse nosso bate-papo, né? Então, a gente quer agradecer demais vocês terem vindo aqui, né? Eu sei que o dia a dia é difícil, né? É difícil para as pessoas entenderem que o dia a dia é difícil, mas a gente Que é tá bem aqui porque corrido. a gente tá querendo fazer uma coisa com propósito, né? Para todo mundo entender e escutar aqui os processos da empresa. Mas, de coração, muito obrigado. Valeu por vocês virem aqui, disporem do tempo de vocês, que eu sei que Tem que que agradecer é mesmo. precioso, Porque a hora que a gente a voltar, a galera quantidade agradece. de e-mail que vai estar parada lá, eu não quero nem ver. Quem quiser autógrafo de vocês, vai lá na tenda do lançamento, procura o Rafa, procura a Sibéria, que E eles se estão lá. quiserem também tirar bonitinhos. dúvidas com a gente, pode nos abordar. Não só nós, como outras pessoas do departamento, estão todos à disposição.
Sempre. Além de serem anjos super acessíveis, à disposição para ajudar e fechar a venda. Você gostou da história do anjo, né? Adorei. Pessoal, é isso daí. Então a gente fica aqui com mais um JDcast. Até a próxima. pessoal. Beijo pra vocês, Obrigado, hein? hein? Valeu. Obrigada. Obrigado.